Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do Shaper Talks Podcast, um espaço que visa promover diálogos inspiradores com líderes que moldam o presente e o futuro sobre temas sobre educação, empreendedorismo, saúde, liderança, inovação e empoderamento juvenil. Naturalmente, hoje teremos um programa muito especial, como aconteceu na edição passada, porque vamos estar a abordar sobre o empreendedorismo e a oportunidade das pequenas e médias empresas em Angola. E dizer que tu és o nosso convidado especial. E siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Global Shapers Luanda. Bom, nós temos o nosso convidado especial de hoje, Braulio Augusto. Eu vou fazer a sua biografia, que é licenciado em Economia pela Universidade de Salford, em Manchester, Reino Unido, e é mestre em Finanças e Banca pela Universidade de Portsmouth, no mesmo país, isso é em Reino Unido. Possui uma pós-graduação em agronegócio pela Academia BAE e uma especialização em Finanças Públicas pela Universidade Agostinho Neto. Desde 2021, o nosso convidado, Braulio, exerce a função de administrador executivo do Instituto Nacional de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, onde se tem destacado pelo seu forte entusiasmo de fomento e promoção do ecossistema empreendedor em Angola. Bom, desde já, Braulio Augusto, seja bem-vindo ao nosso podcast. Como estás agora? Obrigado pelo convite, estou bem. A Global Shaper agradece imenso. Já agora, a nossa questão inicial creio que é uma dúvida para muitos, principalmente jovens empreendedores. Quais são as atribuições ou competências da INAPEM? Ok, mais uma vez estender aqui os meus agradecimentos à Global Shapers Community, portanto aqui a sua representação em Angola. Dizer que é uma honra também para mim, né, fazer parte aqui deste movimento. O INAPEM é o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, é um órgão de administração indireta do Estado, portanto existe há sensivelmente 32 anos. Foi criado especificamente para implementar as diversas iniciativas e políticas públicas levadas a cabo pelo governo angolano, voltadas para o fomento empresarial. Portanto, a nossa missão é, sobretudo, fortalecer o tecido empresarial privado, ou seja, tornar aqui as nossas empresas cada vez mais fortes e preparadas para assumirem o seu papel numa economia que se quer cada vez mais aberta e de livre concorrência. Temos naturalmente também a responsabilidade do fomento ao empreendedorismo, né? Portanto, nós aqui trabalhamos com estes dois nichos, se assim posso dizer, que acabam por ser as empresas como tal, as micro, pequenas e médias, mas também olhar para a base, né? Estimular aqueles que aspiram algum dia a empreender e dotá-los de ferramentas e capacidades que os habilitem então a tornarem-se futuros empreendedores e futuras empresas deste país. Certo, mas como é que funciona este processo de fomentação? Basta simplesmente eu vir com a minha ideia e dizer: Senhor Braulio, eu tenho a minha startup, eu tenho a minha pequena empresa, será que eu posso participar ou estar convosco neste processo, ou há aqueles pequenos ligeiros requisitos? Sim, eu costumo normalmente nestas questões responder assim de forma muito pedagógica, ou seja, o INAPEM, e olhar para os serviços do INAPEM. Nós olhamos para aquilo que são as nossas atribuições numa perspectiva de cadeia, né? Cadeia de valor. Correto. O primeiro serviço do INAPEM é a formalização da atividade econômica. Portanto, não basta a Cássia deslocar-se ao INAPEM com a sua ideia. Certo. Nós apoiamos, nós incentivamos, porque é a nossa missão, a formalizar a sua atividade. Então nós temos um departamento específico que é da formalização da atividade econômica e nós consideramos este o primeiro serviço da cadeia. Portanto, não podemos propiciar ou fomentar a informalidade. Sabemos que existe, mas no INAPEM encontra então este apoio, esta orientação para a formalização dos negócios. Depois temos o serviço da consultoria e assistência técnica. O que é que isso quer dizer? Nós, INAPEM, apoiamos o empreendedor na preparação de planos de negócios, que é um documento, um instrumento que para nós é vital, não é? Porque não basta apenas ter a ideia, é preciso saber o que é que efetivamente se quer fazer, exatamente, qual é o modelo de negócio que vai adotar. Então nós temos essa expertise, essa capacidade de apoiar na preparação e elaboração de planos de negócio. Depois temos o serviço da capacitação e fomento empresarial. Portanto, é um departamento muito transversal, mas que no essencial olha para a capacitação. E na PEM, ao longo desses anos, foi muito, ou é conhecido
pelas suas formações. Portanto, nós já vivemos a dar formações há mais de 30 anos e aqui é, no fundo, capacitar cada vez mais os empresários, como administrar o seu negócio. Portanto, e estamos a falar de formações voltadas à gestão do negócio. Portanto, esse é o nosso core business, né? Depois temos a questão do fomento e promoção dentro desta mesma área. O fomento aqui é, no fundo, facilitar o acesso aos mercados, portanto, facilitar as vendas, né? Eu produzo, eu desenvolvo um determinado serviço e tenho dificuldades de aceder a um potencial cliente, e nós criamos esta ponte, nós facilitamos esse intercâmbio entre a oferta e a procura de um determinado serviço. No domínio da promoção, é no fundo aqui a promoção de eventos, a participação em feiras nacionais e internacionais, mas sobretudo um serviço muito conhecido que é o serviço feito em Angola. Portanto, é um selo que identifica e valoriza a produção nacional. E aqui produção entenda-se bens e serviços. Exato, portanto, exato. Quem desenvolve o software em Angola pode receber este selo, porque nós queremos promover e valorizar aquilo que é feito em Angola. Depois temos o serviço de estudos e estatísticas, mas que é, no fundo, em palavras miúdas, conhecido pelo serviço da certificação. À luz da Lei 30/11 de 13 de setembro, que é a Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que é a principal bíblia orientadora do INAPEM. O INAPEM é a única entidade responsável pela classificação das empresas. Exato. Portanto, só é considerada uma micro, pequena ou média empresa se estiver, então, certificada pelo INAPEM. Depois, esta certificação dá direito a um conjunto de benefícios, dentre eles fiscais, portanto, isenção e dedução de alguns impostos junto da AGT. Correto. E depois outros benefícios mais institucionais, portanto, acesso às compras públicas, acesso a financiamento, entre outros. Certo. Depois terminamos com a área de financiamento, programas de facilitação de financiamento. E nós gostamos também sempre de esclarecer que o INAPEM não é uma instituição financeira, exato. como às vezes se pensa, ou tem a missão de desenvolver, com apoio de parceiros, naturalmente, programas que facilitem o acesso ao financiamento aos empreendedores. Portanto, nós negociamos com as instituições financeiras bancárias e não bancárias. Portanto, hoje estamos muito engajados em desenvolver outras soluções financeiras que não sejam apenas as bancárias. Portanto, então, de uma maneira geral, são esses os 5 principais serviços que compõem as nossas atribuições, que traduzem aquilo que são as nossas responsabilidades em ações concretas. Braulio, depois vamos falar mais sobre o selo feito em Angola, mas quem nos ouve, quem nos vê, se calhar poderá aqui questionar se estes serviços que fazem parte do core business do INAPEM são ou não pagos e onde é que eles podem encontrar-vos? Exato. Portanto, o INAPEM está representado a nível das 18 províncias e estamos a nos preparar para as futuras 3 províncias. Portanto, o INAPEM é de capilaridade nacional. A nível da província de Luanda temos a nossa delegação provincial, cita na Marginal, onde de forma presencial estamos de segunda a sexta-feira disponíveis para prestar toda a informação, todos os esclarecimentos. Maioritariamente ou essencialmente, e por sermos uma entidade pública, os nossos serviços são gratuitos. Não é? Portanto, aqui há um serviço de utilidade pública, né? Essa nossa orientação, essa nossa capacitação acaba por ser a nossa principal missão. Porém, em alguns serviços, naturalmente, há aqui alguma comparticipação. Não é? Portanto, um programa de formação poderá eventualmente não ser totalmente gratuito e existir aqui uma comparticipação ou do promotor ou do empreendedor, no caso, correto, ou da entidade parceira que desenvolve connosco o serviço. Mas só aqui para dar uma nota, e eu costumo dizer que nós se calhar somos das poucas instituições públicas que, pela importância do nosso documento, do documento emitido por nós não cobramos absolutamente nada. O certificado que habilita a empresa a ceder aos tais benefícios, que foi o certificado da MPME que eu falei, é totalmente gratuito. É totalmente gratuito, é diferente. Não há qualquer emolumento associado a isto. E se alguma vez algum empreendedor ou empresário for cobrado sobre este serviço, deve denunciar. Portanto, se você é empreendedor, se tu és um médio ou um pequeno empresário, portanto contacte o INAPEM para poder ter acesso a esses benefícios fiscais e outros efetivamente para poder alavancar o seu negócio. E se reparar que está a ser cobrado uma taxa, há de ter todo o cuidado. Exatamente. Vai ter todo o cuidado. Denunciar. Pois, segundo o Ministério da Economia, em cada 10 empresas, 7 encerram as portas, isso é, a empresa morre. E isso coloca o nosso país com a maior taxa de mortalidade empresarial. O que é que está na base deste fenômeno, ou desta queda? Pois, essa é uma pergunta um bocadinho, como é que eu diria?
Difícil. Uma pergunta, não diria difícil, mas discutível. Discutível, né? certo. Porque quando se refere que temos a maior taxa, teríamos que depois olhar para uma série de fatores, ou seja, comparando-se a quem? A Angola tem a maior taxa relativamente a que país? De acordo com a pesquisa que nós fizemos, curiosamente também surpreendeu-nos a todos, Angola tem a maior taxa de mortalidade empresarial. Comparativamente a outros países. Sim, mas outros países da região, do continente, do mundo. Do mundo, infelizmente. Portanto, é uma curiosidade que também a nós surpreendeu-nos e gostaríamos de perceber da parte do Braulio se faz ou não sentido. Esta afirmação ou não. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, pela minha reticência ao responder à questão, demonstra logo que não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Isso exige outro tipo de pesquisas e de confrontação de dados, porque são dados, aliás, é uma afirmação um bocadinho contundente, né, e que depois pode levar a outro tipo de interpretações. Mas o que é certo é que temos sim uma taxa de mortalidade elevada. Isso é indiscutível e temos que reconhecer e já o fizemos publicamente. Agora, os fatores, claro que acabam por ser transversais. Certo. Né? A questão conjunturais, né? Portanto, aqui questões conjunturais, portanto, e eu gosto sempre de repartir as responsabilidades. Há aquilo que são responsabilidades nossas, enquanto Estado, devemos continuar a promover um melhor ambiente de negócios. Portanto, a questão do ambiente de negócios afeta muito na sobrevivência das empresas, e quando falamos de ambiente de negócios, estamos a falar do excesso de burocracia, a corrupção. Enfim, a dificuldade de acesso ao financiamento, a dificuldade de infraestruturas, não é? Portanto, aqui de várias ordens, portanto, ainda há zonas do país que o acesso à internet é limitado, as dificuldades de logística, tanto o transporte, né? Deslocar-se de uma cidade para outra, em alguns casos ainda é desafiante. Então, tudo isso encarece e torna aquilo que é o processo produtivo das empresas, né? Difícil, né? E isso depois pode levar sempre a uma mortalidade precoce das empresas. Portanto, o que se diz é que as nossas empresas duram pelo menos aí 2 a 3 anos, mas também temos, e já olhando para outras responsabilidades que não são diretamente ligadas a nós, a responsabilidade individual dos próprios donos e gestores das empresas. Portanto, sabemos bem também que a nossa cultura empresarial é um elemento que está em fase de crescimento, não é? Ainda em tempos, alguém esteve a referir-se que nós, portanto, não tínhamos essa cultura ou a necessidade de ter aqui uma cultura empresarial forte. Ok, o angolano é empreendedor por natureza, desenvolve aqui algum negócio, alguma atividade, mas hoje desenvolver negócio exige alguma cientificidade, exige alguma capacidade, exige sobretudo a adoção de boas práticas, né? E que é o que depois nós ainda não conseguimos constatar em grande número na nossa realidade. Então, a capacitação que a gente desenvolve é também no sentido de fortalecer aquilo que é a educação empresarial, a cultura empresarial, né? Não confundir aquilo que são finanças pessoais com os recursos do próprio negócio, portanto, que é algo que nós ainda verificamos muito aqui, a informalidade, portanto, há ainda muitos que preferem desenvolver as suas atividades na informalidade, portanto, a constante fuga ao fisco é uma responsabilidade também individual. Portanto, se tu não estás formal, por muito que tu desenvolvas o teu negócio há mais de 15, 20 anos, tu não contas. Exato. Portanto, tu vais contar a partir do momento de formalizar. E quando fores a um banco, uma instituição qualquer financeira, solicitar um apoio financeiro, ele vai olhar para o teu histórico. Onde é que está o histórico? Não, mas já existe há 15 anos. Onde é que estão as evidências de que existe há 15 anos? É necessário ter um histórico. Portanto, é preciso criarmos esse histórico, é preciso adotarmos boas práticas de governança e de gestão das próprias empresas. E isso, claro, que nós aqui também temos responsabilidades, né, com as capacitações e etc. Mas não podemos achar que as empresas só morrem porque o ambiente de negócios não é favorável. Não. As empresas morrem, muitas vezes, por má gestão também. Por má gestão. Braulio, em contrapartida à questão que a Cássia fez, existe também um outro estudo que é feito pela um relatório da Global Monitoring Entrepreneurship que diz que Angola também tem uma alta taxa de empreendedorismo, sobretudo para as mulheres. Exatamente. Olhando para essa questão e a anterior, como é que tu avalias para essa realidade? Por um lado, temos uma alta taxa de mortalidade, por outro lado, temos uma grande cultura empreendedora, sobretudo para as mulheres. E verificar também o número, quem são os mesmos empreendedores, homens, mulheres,
Então há de verificar este porém. Exato. Os relatórios do GEMA Angola, né, que são publicados de 2 em 2 anos, são de facto aqui documentos a se ter em conta. Por isso é que eu disse que, pronto, os dados do GEMA Angola nos permitem depois fazer esse contraste, se temos uma elevada taxa comparando-se a quem, enfim, e são de facto fontes fidedignas, né? Sim, aqui olhamos para 2 prismas, né? Portanto, o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Por acaso, uma das questões também que queríamos explicar. Então, já antecipando, que essa taxa, essa elevada taxa justifica-se um pouco por isso, né? Okay. Face àquilo que ainda são os desafios sociais, os problemas económicos e sociais que o país atravessa, muitos encontram no empreendedorismo a principal e única forma, né, de, por um lado, sobreviverem, né, e fazerem face àquilo que são as suas necessidades de subsistência. Por outro lado, existem aqueles que hoje têm encarado o empreendedorismo como uma oportunidade. Hoje há quem está a largar os seus empregos para empreender, para desenvolver uma ideia muito própria, porque eventualmente prefere que seja assim e entende que pode dar aqui um contributo, empregando outras pessoas, fazendo aquilo que gosta. Então, esse é o empreendedor por oportunidade, portanto, tem as habilidades, tem as competências necessárias e encarou aqui uma oportunidade no mercado, né, e que está a aproveitar. E olha que deu certo. E deu certo. Depois temos o por necessidade. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que vender. Se eu não vender, se eu não desenvolver esse serviço, eu não consigo comer, eu não consigo pagar as minhas propinas e tudo mais. Então, isso é justificado um bocadinho por estes fatores, né? E claro que nós o que queremos é contribuir, né? O nosso papel aqui é contribuir, porque devem-se recordar que o INAPEM não pode desenvolver esse trabalho sozinho. É com o apoio de parceiros, privados sobretudo. Nós temos que contribuir para que haja aqui uma inversão daquilo que é a elevada taxa de empreendedores por necessidade para a oportunidade. Exato. Portanto, para termos empreendedores cada vez mais competitivos, né, e que de facto agreguem valor. Né? Então é um pouco justificada por essas dois indicadores, né? Certo, voltando ao assunto sobre o empreendedorismo, será que é certo afirmar que nem todos foram destinados a ser empreendedores? E se calhar por causa disso pode Porque ser... há quem tem todas as condições necessárias, mas não consegue dar aquele pontapé. Sim. E há quem não tem condições necessárias e quando nós vamos verificar, uau! Será que podemos afirmar que nem todos foram destinados a ser empreendedores? Depois dessa cultura do CEOismo, então é CEO. Exatamente. Eu estou a rir porque eu às vezes me pergunto se eu tenho alguma vocação para ser empreendedor. Eu me respondo que não. Eu acho que não. Eu não me vejo assim a empreender como tal. Eu gosto muito de estimular os outros, motivar. Acho que eu já me considero um mentorzinho, então vou incentivando. Sim, mas no final do dia, se me for colocar essa e já tentei, né? Também devo dizer aqui, já tentei. Não deu certo. Enfim, não pode ter dado certo, mas exige outro tipo de sacrifícios e abordagens, né, que se calhar em uma determinada fase das nossas vidas nós não estamos disponíveis. Né? Então, eu diria que, pronto, se calhar nem todos realmente nasceram para empreender, e não sei se também faria sentido todos nós empreendermos, né? Porque senão se calhar não teríamos com quem trabalhar. Com quem vai comprar o nosso produto. Pois, mas o que deve ficar aqui retido aos às pessoas que nos assistem é que efetivamente tentem descobrir, né? Acho que o processo de descoberta é importante. Não desistir à partida, dizer não, se calhar não nasci para empreender. Não, tenta descobrir, faça essa tentativa, sempre com muita cautela também, porque temos visto muita gente nessa de tentar descobrir se tem ou não vocação para empreender, tem cometido aqui alguns erros muito graves que depois condicionam a própria vida, ou seja, largar empregos, etc. Então é preciso ter alguma ponderação, é preciso ter aqui algum cuidado, custo-benefício, né? Então acho que podemos todos tentar empreender, mas se em algum momento percebermos que não temos tanta vocação para o efeito, por que não nos associamos a quem tem, né? Eu acho que é um pouco essa perspectiva de complementariedade, de ajudarmos os outros, de trabalharmos em comunidade, trabalharmos em rede, que até estamos aqui na Global Shaper Community, né? Portanto, o espírito é um pouco esse, trabalhamos em comunidade. Eu, Braulio, não consigo empreender, ou não tenho tanta vocação, mas vamos juntar a Cássia, vamos juntar ao Soba e tentarmos desenvolver algo em conjunto, né? Então há se calhar algumas pessoas que só não têm coragem de fazer sozinhos. Exato. E precisam de alguém.
Então é um pouco por aí. Não diria que não vencemos, mas tentar. Ou podemos afirmar para aquelas pessoas que realmente têm a vontade de empreender e não sabem como começar, podem dirigir-se aí na P para fazer a sua formação. Com certeza, nós estamos. Essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão, não matar sonhos. Todos os sonhos são válidos, todas as ideias merecem aqui a nossa atenção e isso é importante que fique claro, porque nós percebemos que naquela fase em que ainda o empreendedor está no processo de ideação, né, como se diz, é importante todo o alento, todo o apoio. Às vezes o empreendedor só quer ser ouvido, né, só quer ser, enfim, orientado, né, sem julgamento. Exatamente, sem julgamentos. E a nossa orientação aqui, permita, estamos mesmo em conversa de jovem, é mesmo muito papo reto. Dizer, pá, companheiro, isso aqui não está a dar, é melhor ver outra forma. Há aquelas pessoas que têm ideias na cabeça e não consegue executar o plano. Sim. E fica todo baralhado. Eu tenho dito que não vamos confundir persistência com teimosia, né? Então, se em algum momento tivemos a sentir que estamos a ser teimosos, é preciso pararmos. Braulio, falou sobre a questão de compartilhar as ideias da comunidade. E curiosamente, eu recentemente estava a fazer uma pesquisa, também volta mesmo do tema, e percebi que quase todas as startups que hoje agora são grandes empresas, sobretudo as internacionais como a Google, Airbnb, a Apple, quase todas elas foram criadas por mais de uma pessoa. E curiosamente, excepto a Amazon, quase todas foram criadas por mais de uma pessoa. E curiosamente em Angola nós parece que temos uma ideia inversa, quer dizer, tendemos sempre a fazer as coisas sozinhos e não tanto em comunidade. Sim. O que é que o Braulio tem a dizer para em volta disso e como é que acha que os empreendedores angolanos poderiam melhor alavancar as suas ideias sendo mais colaborativos? Ou é aquele receio de apresentar o seu projeto e serem roubados? Exato. Pois já responderam minimamente. Eu iria tocar nisso, mas acho que aqui temos que reforçar a nossa educação empreendedora, né? Começar das escolas, e estamos a falar desde ensino de base, ensino médio, ensino superior. Certamente. Hoje já vamos vendo algum movimento. Eu sei que a nível do segundo ciclo, ou seja, já há cadeira de empreendedorismo nos institutos médios, politécnicos, nas universidades, vão criando as incubadoras universitárias, mas na prática devemos mesmo incutir a educação, a cultura empreendedora, porque ao percebermos isso, a aprendermos melhor como empreender, que casos de sucesso podemos nos inspirar, vamos certamente perceber que estamos um bocadinho distantes daquilo que é o modelo hoje exigido. Mas sim, eu concordo com aquilo que disseram, ou seja, é um pouco nessa perspectiva. Aqui também entram aspectos culturais, né? Ou seja, eu se partilhar a ideia com Soba, não sei que vai roubar, que vai dar a minha ideia, enfim. Só que nós nos esquecemos que o que estamos a fazer também nós não inventamos, não andamos a inventar roda. Às vezes parece... Podemos aqui incorporar um pouco de inovação, de originalidade, de criatividade, mas alguém em algum lugar já desenvolveu isso que tu estás a pensar, né? Portanto, em alguma parte do mundo. Então, as ideias nunca são totalmente novas como tal, né? E é preciso, de facto, desenvolvermos aqui esse espírito de cooperação, de colaboração, de partilha, né? Nós temos mesmo que trabalhar em redes, e grupos como o Global Shaper Community ajudam a incutir isto um pouco no nosso ecossistema de empreendedorismo nacional, ou seja, de que as pessoas são aquela frase que temos usado muito, juntos somos mais fortes, mas na prática não sente isso. Não é nada em vários aspectos da vida. Então é preciso fazermos disso uma motivação diária, né? Porque acho que às vezes também o que leva muitos negócios ou empreendedores a desistirem é porque de facto começam sozinhos nessa aventura e fica mais difícil. Ou talvez aquelas situações em que ele vai apresentar a sua ideia,
ao partilhar a sua ideia e acaba por receber o feedback, calma, acho que isso nem adianta porque aqui não vai ser implementado. Sim. E sem saber que talvez poderá ser um projeto que realmente poderá ajudar ou dar suporte a várias pessoas. Sim. Não, também depois é saber a quem consultar, né? Consultar, exatamente, consultar, com quem partilhar. Aqui já há uma rede de mentores que se vai aumentando no nosso país, em Luanda em particular. Portanto, há muitos especialistas, pessoas que já, e quando digo mentores, são aquelas pessoas que também já empreenderam algum dia, ou continuam a empreender, e que hoje, fruto da experiência que têm e que adquiriram ao longo do processo, já têm toda a autoridade moral para darem esta orientação, darem suporte. Vamos olhar para casos de sucesso, passo aqui a publicidade, uma Tupuca. Certo. Os jovens que fundaram a Tupuca ou estão em condições de poderem ser mentores, dar orientação, acompanhar e tudo mais. E como eles, há tantos outros. Então, nós é que temos que ter a capacidade, mas acima de tudo a humildade de reconhecermos em que estágio estamos. Por isso é que o Soba estava a falar dos CEOismos, né? Que é algo que eu tenho visto que tem-se combatido muito já a nível de algumas incubadoras. Portanto, um founder em pleno pitch já diz eu sou CEO, mas CEO de quê? CEO de quê? Desde quando? Começou quando? A empresa dele queimar, ele é que vai apagar o fogo, CEO não, CEO não tem que apagar o fogo, né? Não, MVP, portanto, então, de facto, temos que ter a humildade de reconhecer em que estágio estamos. Eu estou a começar, eu, Braulio, estou a começar. Estou a começar. E vou ter a humildade de contactar uma Cássia que já fez esse caminho há mais tempo. Certo. E que me pode instruir, me pode orientar. A Cássia não vai te dizer, Braulio, faz não. Ela vai dar a orientação dela. O papel do mentor é este: é orientar-te, dar-te luz, fazer-te as perguntas mais difíceis. Para ver poder a chegar capacidade que tu tens de responder. Se tu não tiveres em condições de responder, porque tu também ainda não entendeste o que é que queres fazer. Então esse é o trabalho do mentor. Já agora, Braulio, se desse para criar uma startup, qual seria? Isso aqui está difícil. Estamos todos hoje aí para o agronegócio, né? O setor. Agora vai. Muitas soluções, agritechs, enfim. Não, o nosso país é fértil, né, de oportunidades, temos que reconhecer isso. Acho que cada vez mais temos percebido que há muitas oportunidades escondidas em dificuldades, né, ou em aparentes dificuldades. Não, ali, isso parece ser muito difícil, então vou desviar. Então, acho que hoje cada vez mais estamos a perceber que se quisermos nos manter ou nos destacar no mercado, certo, temos que trazer algum diferencial. Porque se for para fazer mais do mesmo, o mercado já não absorve. Ou seja, nós aqui, enquanto consumidores, hoje também estamos cada vez mais exigentes. Já não estamos a aceitar qualquer coisa ou negócio de qualquer forma. Portanto, quer na forma de produto ou de serviço. Serviço, quando não é prestado, já não tem aqui aceitação. Então, eu diria que é difícil, mas vejo o setor produtivo, o setor da agricultura, mas o setor também do turismo com grandes oportunidades, né? Então, pronto, acho que depois cada um tem que ver onde é que se encaixa, mas é cada um tirar o maior partido, né, das suas competências pessoais, né? Aquilo que lhe inspira, aquilo que lhe motiva, e de que forma é que pode efetivamente contribuir com a sua ideia, né? Eu acho que temos que tentar resolver sempre algum problema. Exato. Ou comatar aqui alguma insuficiência que possa existir, né, ou também que entenda a área em que está a ser aplicada, né, o objetivo da startup. Exatamente. Que é um ponto essencial também. Também. Mas já vimos, se calhar, especialistas em saúde e a não entenderem muito bem quais são as necessidades que devem comatar no setor, né? E às vezes eu que sou programador, formei-me em programação, entendo melhor. Então aqui é esse casamento, né? Daí a sinergia, aquele espírito entre o founder e o co-founder. Portanto, cada um tem que ser bom em alguma coisa, né? Mas já estamos a ver que o founder depois também quer entender de contabilidade, quer entender de marketing, quer entender de tudo. Não, temos aqui já agências de comunicação e marketing próprias para isso. Então, há certos serviços que são mesmo outsourcing, é terceirizar, é dar a quem sabe fazer.
eu, Braulio, só quero desenvolver minha solução tecnológica. Exato. Se quiser assumir toda a cadeia, portanto, vai naturalmente aumentar aquilo que é a minha estrutura de custo. Para o marketing temos a Wendo Studio, né? Pode ajudar a divulgar. Mas sim, é isso. Portanto, quem quiser pode contactar aqui a Wendo Studio através das nossas redes sociais, né? Para poder aqui dar esse suporte de marketing e divulgar a sua marca através da internet. Exatamente. Braulio, tem aqui uma questão também que tem a ver com a questão falou aqui da questão da incubação. Nos últimos tempos vão surgindo, temos a Acelera Angola, temos a Disruption Lab, temos o Founder Institute e tantos outros. Como é que tu vês o papel dessas incubadoras nesse processo de maturação das empresas, das startups? Ainda estamos longe, estamos a começar. Nem tanto. Já dá para comatar a questão da mortalidade. Já dá para confiar. Pois, não, o nosso ecossistema de empreendedorismo está animado, está agitado, né? Portanto, hoje não se fala de outra coisa a não ser isso. Portanto, emocionado é a palavra certa? Eu acho que sim, acho que todos os atores do ecossistema, desde o governo, na qual nós nos inserimos, a academia, né? Universidades, escolas, as incubadoras, os próprios empreendedores, os mentores, cada um percebeu que esse é o momento. Exato. Né? Exato. Nada do que estamos a fazer é novo, nada do que estamos a fazer se calhar está a ser feito pela primeira vez, mas acho que desta vez estamos um pouco mais sincronizados sobre a necessidade de fazermos, não é? Que é importante, e acima de tudo acho que temos aqui um foco muito específico, né? Que é tornar o nosso ecossistema, criar um ambiente favorável para que os nossos empreendedores não apenas surjam, mas prosperem. Né? Nós não queremos apenas, agora temos X mil formados em empreendedorismo, não. Nós queremos que isso depois se transforme em ideias concretas e possam se transformar em negócios. Respondendo à questão, as incubadoras estão a fazer o seu papel. Temos ainda incubadoras em número reduzido, face àquilo que é a procura por esses serviços. Como sabe, o INAPEM também foi um dos pioneiros nisto. Nós temos 2 incubadoras, embora estarem atualmente encerradas em fase de reestruturação, mas nós temos 2 incubadoras, uma na Marginal, outra na Zona Económica Especial. E o nosso papel agora tem sido um bocadinho mais na orquestração do ecossistema, né? Na regulação deste ecossistema. Né? Por isso é que já se ouviu, e depois podemos sempre ter uma sessão específica para falar sobre isso, que vai surgir a Rede Nacional de Incubadoras, que no fundo trabalhamos mesmo em rede, as incubadoras. Nós temos incubadoras não apenas em Luanda, citou apenas das que estão em Luanda, mas nós temos no Namíbia a fazerem grande trabalho, Renovac, entre outras, temos na Huila, temos no Ambo, temos, enfim, em outras províncias. Nós fizemos um mapeamento, nós INAPEM, em 2022, tornámos público em 23, está disponível, de quantas incubadoras estavam efetivamente em funcionamento, o que eram incubadoras, o que eram espaços de coworking, o que eram, enfim, escritórios compartilhados. Portanto, é preciso diferenciar, e conseguimos constatar que, infelizmente, não temos incubadoras a nível das 18 províncias, mas temos em 14 das 18. Qual é o número que temos, pelo menos a data de 2020? Eram 37 incubadoras, exatamente, 17 concentradas em Luanda e o resto espalhadas pelo país. Grande parte são incubadoras públicas, né? Portanto, como sabe, o INAFOP, através do MAPTES, tem uma rede de incubadoras espalhadas um pouco pelo país, que são os CLESs, os centros de empreendedorismo, portanto, a nível do país. Mas o que aqui queria dizer é que é um trabalho que queremos cada vez mais que seja o privado a assumir. O nosso papel enquanto Estado, e aqui através do INAPEM, é regular, certificar essas incubadoras para responder àquela questão da Cássia, se podemos confiar ou não nessas estruturas. Saber quem elas são, o que é que elas desenvolvem, especializá-las também, trazê-las aqui a algum foco, porque isso também depois facilita a orientação do próprio incubado, que é o empreendedor, né? Portanto, eu já sei, aqui a incubadora X é mais voltada para soluções tecnológicas, é de base tecnológica. Essa é mais voltada a setores tradicionais. Então, estamos a trabalhar de perto com eles. Este ano nós realizamos 2 ações muito concretas neste sentido. Em maio fizemos aqui uma sessão, um workshop com apoio da União Europeia, dentro de um projeto que está a ser desenvolvido em África, que é o BIC África, em que Angola é um dos países contemplados.
que no fundo é para fortalecer mesmo aqui as nossas incubadoras. Portanto, em maio foi um levantamento, fez um diagnóstico de quais eram as necessidades que as próprias incubadoras também apresentam. Elas também são, no fundo, estruturas empresariais. Exato, também dificuldades. Têm também dificuldades. Então, elas apresentaram as suas necessidades, não, temos dificuldades disso, financiamento e tal, não conseguimos às vezes desenvolver programas de longa duração, porque não temos a capacidade, espaço, etc. Enfim, uma série de coisas. E agora em setembro fizemos então o bootcamp, o treinamento específico para estas 15 incubadoras que foram selecionadas. Portanto, diagnóstico em maio e em setembro viemos já com o programa específico de treinamento. Portanto, tem uma equipa especializada, internacional, que deu a formação e tal. Em outubro, 3 dessas 15 incubadoras já foram a um bootcamp regional, voltaram recentemente de Antananarivo, em Madagascar. Portanto, então, há aqui um movimento de tornarmos as incubadoras os principais precursores desse processo. Ou seja, nós, Estado, queremos também canalizar muito do apoio aos empreendedores por via das incubadoras. Okay. Ou seja, porque é uma forma segura de garantirmos que haverá, por um lado, uma gestão eficiente destes recursos, mas, sobretudo, também uma orientação sobre o uso destes próprios recursos. Ou seja, é diferente entre eu financiar diretamente o SOBA do que eu passar pela incubadora Cássia. Okay. Portanto, incubadora, vamos dar aqui uma linha de financiamento, tu geris, e dentro daquilo que foram os critérios estabelecidos entre nós e vocês, os empreendedores se vão beneficiar deste financiamento, deste acompanhamento, desta orientação. Então é um pouco esse o trabalho. As incubadoras também estão a ganhar vida, mas o tema da sustentabilidade das incubadoras é a grande luta. Okay. Ou seja, porque se os programas não são comparticipados ou subsidiados, o custo fica sobre o empreendedor. Okay. Então quem hoje tem uma capacidade de pagar 200 mil kwanzas para participar de um programa de aceleração ou de incubação, se calhar fica difícil para o empreendedor. Então quem paga isso, quem suporta esse custo? Tem que ter alguma entidade. Às vezes os 200 mil kwanzas que ele precisa para começar, né? Pois, mas depois no fim, o incubado, depois de desenvolver a sua solução, quer o apoio da incubadora. Quer o apoio da incubadora. A incubadora agora precisa de fazer o meu protótipo. Exato. Quem financia? Quem financia? Então, aqui também a questão da sustentabilidade e a sobrevivência das incubadoras, que é uma das nossas preocupações. Mas estamos a trabalhar com elas, estão animadas, como eu disse, estão todos muito animados. E estamos nesse caso, temos bons números de solicitações às incubadoras. Há muita procura pelos serviços de incubação, como eu disse, né? Mas muito pouca oferta. Mas também tem permitido fazer aqui uma triagem muito grande e tem ajudado a amadurecer os nossos empreendedores, né? Porque quem passa por programas de incubação já não sai o mesmo. Já não sai. Eu tenho participado em muitos demo days, muitas demonstrações que vão acontecendo e já não voltam a ser os mesmos. Portanto, isso depois formata como pessoa, né? Portanto, porque ali depois adquires uma série de competências comportamentais que são importantes para quem quer empreender. E essa era também uma reclamação dos nossos parceiros, as nossas incubadoras. Reclamavam, o empreendedor chega, vem segunda, não vem na quarta, a questão depois só volta na sexta. Então, o comprometimento, sobretudo aqueles programas em que tu não pagas nada, o nível de comprometimento é zero. Quer dizer, quando é gratuito, eu vou quando eu quiser, mas só tirar do meu bolso. Por isso é que alguns programas têm que ser mesmo comparticipados. Exato. Porque isso é do ser humano. Acho que é do ser humano. Aquilo que a gente não paga, eventualmente não tem o mesmo compromisso. Já não tem o mesmo. Então, isso acontece. Dizendo que já não sai o mesmo ao ponto de abrir uma segunda startup. Sim, há quem está a abrir 2, 3. Sim, está a tentar várias vezes. É aconselhável na primeira fase? Portanto, depois de estar ali naquele processo de imersão durante 3 meses, 6, o que for, tu descobres que se calhar a solução que eu tinha não era bem aquela que eu quis. Então, enfim, tu entras com uma solução de agronegócio, depois sais com uma solução de turismo. Isso depende muito, né, de como é que tu encaras a oportunidade. Mas eu acho que são sempre momentos que abrem a visão do empreendedor. Né? E há programas muito específicos, porque não basta apenas também incubar, acelerar. Aquilo é tudo um processo muito teórico e prático até certo ponto. Certo. Mas aqueles programas de aceleração que muitas incubadoras têm feito, específicos de go-to-market, preparar mesmo e lançá-las para o mercado. Ou seja, tu és desafiado a estar no mercado e ver depois como é que tu te mantens. Esse é que é o grande teste.
Porque estarmos aqui numa sala, desenvolver durante 3 meses a solução, não, depois veio no pitch. Aliás, houve alguém até que nos disse que pelos vários pitches, as nossas startups, os nossos empreendedores, estavam a aparecer já robôs. Portanto, porque ele só decorou, ele sabe que em 3, 5 minutos, né, que é o tempo médio, ele tem que falar aquilo, o essencial. Só tem que se focar naquela situação. E eu já fui para sessões que depois os júris fizeram perguntas que saíram completamente daquilo que ele tinha programado. Sim, eu sou júri, eu tenho que fazer perguntas que me ocorrem. Então, como é que vais resolver isso? Não, pronto. Enfim, então, o que nós queremos não são apenas empreendedores que repitam ou que repliquem, não. O que nós queremos é efetivamente tu entender o que é que tu queres resolver. Qual é o problema ou a solução que tu estás aqui a tentar trazer. E é o que às vezes esses programas de incubação expõem, ou seja, mostra que tu afinal não conhecias o que querias fazer. Ok. Então te molda o teu negócio ou o teu modelo de negócio para que depois consigas responder melhor às necessidades do mercado. Nunca aconteceu aquela situação em que ele passa pela INAPEM ou passa pela incubadora e não deu certo. Como é que a INAPEM encara este tipo de processo? Chama-o, conversa ou simplesmente larga-o? É um golpe duro para nós, né? Por isso é quando falavam sobre a mortalidade e agora falar sobre essa questão da desistência, enfim, para nós isso é um revés ao nosso trabalho. Certo. Né? O nosso trabalho e dos parceiros, claramente. Porque o que nós queremos é, quanto mais empresas o país tiver, melhor. Quanto mais empreendedores de sucesso Angola tiver, melhor. Essa é a nossa luta, não há outra. Então nós não estamos aqui para combater os negócios, nós não estamos aqui para dificultar. E é esta mensagem que nós, INAPEM, porque costumamos dizer, nós somos os advogados dos empreendedores. É essa mensagem que nós, INAPEM, levamos aos outros organismos públicos. O meu colega do Sítio X tem mesmo a dificuldade. Assim vais matar as nossas empresas. Assim vais asfixiar. E é normal que alguns organismos não tenham a mesma sensibilidade que nós, porque nós é que vivemos isso no dia a dia. O nosso movimento todos os dias é receber empreendedores, é receber empresas. Esse é o nosso movimento, todos os dias no INAPEM é isso. Se não é por telefone, é por presencial. E tal. Nós temos outro tipo, nós entendemos as dores, né? Não na primeira pessoa, porque nós não somos empreendedores, mas sabemos, né, as dificuldades. E então, às vezes, tentamos levar isso. O nosso trabalho é essa advocacia junto do governo. Então, quando vemos empreendedores a desistirem, depois de passarem por todo esse processo, temos que entender sempre as causas, né? Tentar entender se o problema foi nosso, né? Se calhar nós é que não fomos tão acutilantes em determinados aspectos, ou se foi uma questão também opcional do próprio empreendedor, porque há quem, comecei a desenvolver, mas vou casar. Consegui um emprego. Largo o negócio. Então, vou encarar a startup como um hobby, como muitos encaram, por causa das necessidades. Por causa das necessidades. Daquele aspecto que já abordou no início, né? Exatamente a questão. Ou tu largares, ou deixares, ou abdicares de se calhar aceitar uma proposta de emprego só para cuidar da tua startup, é preciso ser muito corajoso. E são poucos os que têm essa coragem. Nós entendemos. Então, às vezes, não depende só de nós, né? Por muito que a gente queira que ele continue a fazer, mas ele depois tem que abraçar outras soluções. Então, a ideia também, e para terminar, é mesmo a partilha de informação. Ou seja, nós só vamos conseguir ter visibilidade a isso. Sim. Quem desistiu, quem começou, Portanto, se trabalharmos em rede, nas incubadoras, mensal, trimestral, tem que partilhar-nos essa informação, em formato de relatório, em encontros, mas dizerem para a INAPEM, estamos a ver muitos jovens, muitos empreendedores a desistirem. Correto. As causas são as mesmas. Correto. Financiamento, ou não sei o quanto. Então, nós temos depois que reforçar a nossa intervenção, a nossa ação nestes domínios. Braulio, de forma muito telegráfica, quais são os fatores críticos de sucesso que podem, diríamos, alavancar, dar sustentabilidade ao negócio do empreendedor? Da experiência que tem, dos vários pitches que já participou, dos vários processos de incubação que já participou, o que é que tem a dizer? Eu acho que são vários, né? Mas assim de forma muito resumida, é conhecer o que se quer fazer, né? Conhecer o próprio modelo de negócio, ou seja, a ideia de negócio, né? Não diria tanto o modelo, mas a ideia em si.
que é isso que nós não temos verificado às vezes. Certo. Ou seja, há quem está a fazer só porque viu o outro a fazer. Há quem está a seguir só bala, como se diz, né? Então é preciso conhecermos a nossa própria ideia de negócio. Se tu não conseguires responder a uma terceira pessoa, certo, o que é que tu queres fazer, então tu não sabes o que é que queres fazer. Então acho que o conhecimento sobre a ideia de negócio é um fator fundamental. Depois, associado a isso, de facto aqui aspectos também comportamentais, né? A disciplina. Que é um outro fator que nós somos mesmo indisciplinados, nós às vezes somos mesmo irresponsáveis, não é? E colocamos em causa todo o sucesso, se calhar, que a nossa ideia poderia ter. Então, a disciplina é importante, ou seja, não há empreendedor, esses casos que o Soba referiu, Amazon, Uber, etc. Eventualmente, se também ouvirmos deles, vamos perceber que eles também passaram por dores. Empreender é mesmo passar por dores. Então, se tu desistir logo a primeira dor ou ao primeiro embate, o nosso país é fértil em embates, né? Em todos os sentidos, então vais ter muita dificuldade de se manter. Então é importante que a disciplina também acompanhe este processo. A resiliência, exatamente. E depois também desenvolver uma rede de contactos forte. Não é? Como estávamos a falar também aquela hora, a questão da colaboração, consultar as pessoas certas, ir aos workshops, aos fóruns certos. Não basta só dizer, não, esse mês foi em todos os fóruns, mas esses fóruns está a agregar o quê? Certo. Está a gastar dinheiro, a gastar táxi da inscrição. Preciso saber quem é que nós também vamos ouvir, quem é que nós queremos que de facto influencie positivamente nos nossos negócios ou nos nossos sonhos, né? Porque os negócios, em alguns casos, acabam por ser a transformação de sonhos, né? Eu sonhei, eu gostaria de ser conhecido assim e desenvolvo isso. Então, acho que seriam esses 3 elementos, né? O conhecimento da própria ideia, a resiliência e a disciplina. E tocando no aspecto de quem nós podemos consultar, como os jovens podem acessar as linhas de crédito ou financiamento para os seus negócios? Isso é, existe um programa específico para este grupo? Pois, a questão do financiamento é o pão de cada dia, né? O pão de cada dia. Já existem alguns programas de financiamento, muito poucos. Devemos dizer que a oferta em termos de soluções de financiamento ainda é limitada, mas devemos aqui, porque estamos a falar para jovens empreendedores, também dizer que nem sempre a solução passa pelo financiamento. E nós estamos a constatar também isso. Mas olhando para o tema do financiamento, pelos negócios que estamos aqui a falar, que são negócios de alto risco, portanto, uma startup, por norma, é um negócio de elevado risco, né? Pela sua especificidade e pelo tipo em si de negócio. Poucas são as alternativas que se podem encontrar do ponto de vista convencional. Ou seja, em quase toda a parte do mundo, isso é possível constatar, dificilmente a banca comercial financia startups. Não é possível. Possível até é, mas é difícil. Então, há aqui outras soluções, ou há necessidade do nosso mercado desenvolver e fortalecer outras soluções. E aqui estamos a falar desde o investimento anjo, né? Os business angels, portanto, que acabam por ser pessoas, né, com algum capital que investem, né, em ideias, investem em projetos de elevado risco. Portanto, investimento anjo. Nós temos aqui em Angola já investidores anjos, temos aqui um clube angolano de investidores anjos. Agora, qual é a cultura desse tipo de investimentos aqui no nosso país? Qual é a proteção que nós damos a esses investidores? Não é? Qual é, diria, a compensação ou os incentivos que damos a esses investidores? Tipo de investidores. São respostas que nós temos que procurar para que eles surjam em maior número, não é? E possam então aplicar e pôr o seu capital ao serviço da economia. Depois temos os fundos de investimento, né? Portanto, e aqui, portanto, em várias modalidades, né? Temos um fundo público, que é o Fundo Angolano de Capital de Risco, que é o FACRA, que embora hoje está numa fase de reestruturação e tem estado a guiar-se noutra perspectiva,
Mas a ideia dos fundos de investimento, temos aqui vários fundos privados também, é um pouco nisto. Nós firmamos um acordo com o fundo de investimento do BFA Gestão de Ativos, que é o fundo Kimbo. Assinamos um acordo em maio, que no fundo o nosso papel é esse, o INAPEM. Ou seja, eles têm o dinheiro, definiram os setores e nós, INAPEM, temos que ir buscar quem serão esses beneficiários deste dinheiro dentro desses setores. Mais do que ir buscar é capacitar e garantir que de facto estejam em condições para receber esse financiamento. Como é que esses fundos de capital de risco entram? Esses fundos entram na estrutura societária da empresa. Ou seja, ele entra, eu estou a investir o meu capital, a partir de hoje vou ser um sócio desta empresa, até eu recuperar o meu investimento. Certo. E depois eu saio. Correto. Eu já fiz o estudo que eu em 3, 5 anos recupero o meu investimento e saio. Depois temos o financiamento colaborativo, que é o crowdfunding, que temos visto muito. Sim. Nós, INAPEM, vamos também nos associar a esse exercício. Vamos lançar muito brevemente a plataforma de crowdfunding do INAPEM, que é a Cauena Invest. Mas temos as plataformas privadas. Sim. Recentemente foi lançada a FundCube. Portanto, há aqui vários movimentos. A ideia é, portanto, e aqui o financiamento colaborativo é por via de doações. Portanto, eu exponho o projeto da Cássia na plataforma. Quem estiver interessado dentro daquilo que são os requisitos e a viabilidade aposto no projeto. Certo, olha que é um meio. E temos, pronto, a olhar ainda para o mercado de capitais, é uma utopia para microempresa ou uma startup, mas a Bodiva, que é a nossa bolsa de valores, desenvolveu um segmento específico para PMEs, para pequenas e médias empresas. Já está funcionando? Já funciona, portanto, em que flexibilizou os requisitos de uma pequena ou média empresa ter acesso. Mas para chegar ao mercado de capitais há todo um caminho. Há uma preparação muito grande. O mercado de capitais é muito exigente. Muito. Se as grandes empresas estão a correr, imagina uma pequena. Então, há aqui uma preparação. E aqui estamos a falar de temas de compliance. Sim. Nós aqui não gostamos de prestar conta, não sabemos o que transparência, o branqueamento de capitais. Enfim, então, é muita coisa. Há aqui vários aspectos, mas de forma resumida, o que eu queria dizer é que a oferta em termos de soluções de financiamento para os nossos empreendedores é uma das nossas grandes preocupações. Ainda temos uma oferta muito limitada, mas o que é certo é que devemos continuar a capacitar os nossos empreendedores, a prepará-los para terem acesso ao capital. E isso deve ser olhado de uma perspectiva fora de Angola. Portanto, nós queremos startups angolanas a receberem capitais ou financiamento ou investimentos de fundos regionais, continentais ou até mesmo globais. Portanto, se nós olharmos hoje para aquilo que são os destinos dos principais fundos de investimento, quer sejam internacionais, que entram para o continente, a Angola não entra na lista, a Angola recebe 0. Por quê? Por que razão? Não, por causa disso, da nossa questão, da nossa falta de preparação. Nós ainda apenas fizemos agora um programa com o IFC, e é público, nós publicamos, né, claramente, com uma entidade nigeriana que é a Wave Capital, que a expertise dessa entidade era mesmo, durante 7 semanas, fazemos um programa imersivo de preparação de startups maduras, para o acesso ao capital. Portanto, é prepará-las. E eu depois posso indicar às pessoas, não vou citar o nome das startups que participaram, mas foram mais de 11 startups que foram selecionadas, que passaram no crivo. Elas hoje já não são as mesmas. Já não são as mesmas. Mudaram para melhor. Exatamente. Nós às vezes dissemos, não, eu quero ter acesso ao investimento. Não, nós não estamos preparados. Aquilo que são as exigências. Né? E aqui um dos nossos aspectos, uma das nossas principais dificuldades também é a barreira linguística. O inglês. O português não nos ajuda. Pois é. É fundamental. Então também é um dos elementos cruciais. Exatamente. Se tu queres ir negociar com um fundo da Nigéria, tens que falar inglês. Tu tens que fazer o teu pitch em inglês. Tu tens que saber responder às perguntas que te vão ser colocadas em inglês. E quantas são as nossas startups que estão preparadas para isso? Então nós temos que prepará-las. Então por isso é que a capacitação nos vários domínios é importante. Bom, Braulo, estamos a chegar quase na reta final do nosso podcast, infelizmente. Mas ressaltar ainda, tocando no aspecto do financiamento, nós reparamos que há pessoas, nesse caso tem o seu salário, 300, 400 mil, e reparamos em uma zungueira que talvez não consegue diariamente fazer 300 mil ou mensalmente, não sei como é que funciona o processo, mas a zungueira consegue ter um negócio estável, mais sustentável, diferente de alguém que tem 300, 400, 500 mil coisas na conta. Sim. Então, o que fazer? Será que a zungueira
é uma empreendedora e eu não sou empreendedor? Educação financeira. Educação financeira. Educação financeira. Aquela zongueira, a necessidade dela obrigou-la a ser financeiramente educada. Coisa que, eventualmente, quem não está na mesma condição de vulnerabilidade que uma zongueira, com o devido respeito, tem. Portanto, eu sei que eu todos os meses vou ter 300 mil kwanzas, então eu vou gerir, se calhar, ao meu prazer. A zongueira não sabe se vai fazer quanto. Ela até sabe que costuma fazer X, mas ela não sabe se eu hoje, por alguma razão, se não me derem corrida no fiscal, se não acontecer aqui um incêndio no mercado, eu não sei. Então, essa imprevisibilidade, essa incerteza nos educa em vários campos da vida. Correto. E no campo financeiro, educa. Então, a zongueira é educada, não que os outros não sejam, mas ela é obrigada a disciplinar-se financeiramente. Então, o tema também aqui, e olha que nós, e é um trabalho que também desenvolvemos um pouco com a Global Shaper Community, o projeto Kuzunga, etc. A ideia é, de facto, promover a inclusão financeira destas pessoas, né? Destas zongueiras, destes vendedores informais e tudo mais, ou seja, bancarizá-los, ajudá-los a gerirem também melhor o seu negócio, porque eu estou a dizer que elas são educadas financeiramente, mas depois pecam noutros aspectos. Né? Ou seja, não há uma cultura de poupança nestas pessoas, ou seja, não há essa disciplina, né, de ter aqui um fundo de emergência, se amanhã acontece alguma coisa. A zongueira, ela, o que faturou é que ela depois vai investir para novamente ter amanhã o mesmo nível de receita. Então, para aqueles que não têm esta disciplina, nós também, o que recomendamos e o que temos estado a fazer é este reforço da literacia financeira. Nós às vezes pensamos que sabemos, mas não sabemos. E não sabemos então é preciso sermos disciplinados, financeiramente educados, né? E depois saber separar mesmo as águas. Esses 300 mil kwanzas que eu ganho é de quê? É do meu negócio? É meu pessoal? O que é que eu quero investir no meu negócio? Certo. Como é que eu atraio outro capital? Porque esses grandes negócios de sucesso, nessas paragens que fomos falando em outros países do mundo, muitos deles foram investidos pelo seu tio, pelo seu pai. Certo. Então por que aqui às vezes o nosso tio, o nosso pai não nos confia, não aceita nos investir? Será que não é a cultura? Será que não é a cultura? É discutível. É discutível. Mas ele conhece tão bem. Se calhar ele fica na dúvida, eu vou pôr esse meu 1 milhão aqui na caixa, mas... Será? Seriam os primeiros investidores, né? Mas como é que tu convences que não... pai, o teu tio, digo, não, pai, põe isso agora. Porque ele está a investir. Investimento é para ver retorno. É para ter A não ser retorno. que seja doação ou investimento a fundo perdido. Também se for fundo perdido, também é outro tipo de abordagem. Mas se é para ver retorno, então tu tens que convencer quem vai investir. E essa é a nossa grande dificuldade. Os nossos empreendedores, a grande dificuldade é esta. A capacidade de comprovar ou de convencer, porque ir à busca de um investimento é mesmo convencer. Por que que tu achas que eu devo investir na tua ideia? Exatamente. O que é que eu ganho investindo na tua ideia? Ganhas isso. Ok, tá bem. E em quanto tempo eu recupero o meu investimento? Então, é um pouco isso. Depois, outro fator, companheiros, que eu estava a dizer, mais do que investimento ou financiamento, é mesmo vender. As nossas empresas, as nossas startups, os empreendedores, o que precisam é acesso ao mercado. Nós temos que criar mercado. É vender. Portanto, a forma de tu acederes ao mercado é uma forma de tu autofinanciares. Por que eu vou me endividar se eu consigo vender os meus produtos e os meus serviços? Correto. E aí vem a afirmação, não seria errado, não sei se é o correto, eu descartar a INAPEN, descartar as incubadoras com o meu inglês na linha, ir atrás e apresentar o meu produto ou o meu projeto. Cássia, não vamos dizer às pessoas que só tem o inglês. Depois tem outras ferramentas. Se calhar está a dizer isso. Porque ela é poliglota. Há muitos que o inglês não chegaram lá. Então... Nessa língua. Nos países ingleses seriam bem sucedidos. É um conjunto de fatores. É preciso... Cada momento é um momento. Não, e a tua ideia tem que vingar no mercado. Okay. Senão, o mercado hoje está mesmo agressivo. Brolyers, por acaso estamos aqui a falar sobre a questão do financiamento estrangeiro. Recentemente tivemos aqui, ouvimos, né, sobretudo pelo LinkedIn, há uma startup, Mirantes Technology, que recebeu um financiamento de 1 milhão de euros do investidor estrangeiro, o que já demonstra que cada vez mais nós estamos a ter essa abertura para o mundo e as nossas ideias começam também a fazer barulho lá fora. Exato.
Não, sim, são casos relevantes e que temos que apoiar, olhar com toda a atenção. Por acaso temos acompanhado e somos parceiros da Mirante Technology. Trabalhamos com eles recentemente no evento que realizaram, Feira Talent Link, né? E agora lançaram o Code Point, enfim, estamos alinhados. E de facto essa forma aberta e transparente das nossas empresas, como é o caso da Mirante, tem que servir de inspiração para as demais. O ecossistema tem que ser bombardeado de informação. E esse é o trabalho que temos pedido também junto da Associação Angolana de Startups e Empreendedorismo Digital. Como sabem, existe há mais de 2 anos. São parceiros nossos. Portanto, tem que pôr informação. Quem vai investir, para nós atrairmos investidores estrangeiros para o nosso país, tem que ter informação. Ele quer olhar para o histórico de investimentos no país, pipeline, que projetos é que existem, o potencial de retorno desses projetos. Então, isso é um trabalho que deve ser feito. Exige muito. Para trazer, porque os investidores virão sozinhos, nós não precisamos ir buscá-los. Será que já está-se pensando numa ideia similar ao Shark Tanks? Isso são ideias do privado, não é? Eu gosto sempre de deixar claro a quem, né? Dar a César o que é de César, até porque eu sou César também, mas porque nós não podemos, o Estado não pode querer fazer tudo. Você cria um ambiente, promove, nós estamos a trabalhar na proposta de lei das startups, portanto muito brevemente vamos abrir o processo de consulta pública, enfim, nós estamos a trabalhar na criação do ambiente. Legislação, simplificação, portanto, melhorar todo o ecossistema do ponto de vista daquilo que é ambiente de negócios como tal. Agora os players têm que sentir a vontade em ir fazendo o seu caminho. Os relatórios, publicar os estudos, etc, etc, para que mais intervenientes possam se juntar a essa festa do empreendedorismo no nosso país. Bom, é sabido, né, que a INAPE dá formações para angariar ou dar suporte para quem pretende abranger ou tocar na área do empreendedorismo. Nessa senda, quais são as competências essenciais que os jovens devem desenvolver para ter sucesso no mercado angolano como empreendedores? Pronto, acho que falamos um bocadinho, né, há pouco, quando falávamos dos fatores críticos, mas volto a tocar na tecla, né, que hoje não basta apenas os hard skills, né, como costumamos ouvir, é preciso desenvolvermos melhor os soft skills, que é o que nós temos sentido às vezes que ainda falha. Nós ainda na sexta-feira tivemos a falar sobre isso. Nós não podemos ter... os negócios às vezes são... não é às vezes, né, acho que é a cara de quem o desenvolve. Certo. Então, se nós não formos pessoas responsáveis, se nós não formos pessoas idôneas, acima de tudo, que é o que vai faltando às vezes a idoneidade. Nós estávamos a falar um pouco sobre hoje, né, do e-commerce, ou seja, hoje muitas compras online, etc, etc. Mas por que vai havendo ainda também alguma resistência? Eu sou desses resistentes. Eu para fazer compras online é preciso ter mesmo muita coragem, né? Portanto, vai faltando um pouco da credibilidade. Sim. Correto. E por causa do mau comportamento do Braulio, o negócio da Cássia e do Sob é afetado. Então é preciso que as pessoas, ao empreenderem, sejam responsáveis, desenvolvam esse senso de responsabilidade. Se já o tiverem, reforcem. Porque quando estamos no meio do dinheiro e com essas perspectivas de lucro, podemos às vezes desenvolver outras características nossas não muito boas, né? Ou seja, estou a ver dinheiro, fico com ilusão e faço coisas que não eram suposto eu fazer. Então, e essa responsabilidade depois se reflete em todos os outros aspectos, né? Nós vamos aqui, como é que se diz? Um produto ou um serviço que eu sei que é para custar 10 mil kwanza, o preço médio é 10 mil kwanza. Tem mesmo um corajoso que chega a cobrar 25 mil kwanza. Portanto, queres aumentar essa margem toda por quê? Por quê? Então, a responsabilidade e o caráter é que vão definir muito o sucesso ou não do teu negócio. Por muito boas formações que o INAPEM e todos os outros parceiros possam dar, por todo o inglês que você possa falar, se não tiveres essas características intrínsecas a ti, enfim, temos negócios falidos. Brolio, nós temos um projeto que é o projeto Kuzunga também, o INAPEM foi nosso parceiro, aliás continua sendo nosso parceiro. Correto. E também temos o PREI, né, ao nível do Estado. Além dessas iniciativas, que outras iniciativas o Brolio entende como sendo relevantes para, por um lado, formalizar a economia e, por outro lado, para consolidar os negócios desses empreendedores, de zungueiras, a empreendedores efetivamente falando? Certo.
Pois, obrigado, e aqui mais uma vez também agradecer essa colaboração com a Global Shaper Community no projeto Kuzunga. Acho que conseguimos fazer aí coisas muito interessantes e temos margem, né, com a nova direção de poder fazer muito mais. O país é fértil nisso, como sabem, a informalidade ainda é um dos cancros, né, que enferma a nossa economia, portanto, tem aqui um peso muito grande. Nós precisamos, cada um dentro daquilo que é a sua esfera de atuação, continuar a estimular e a tornar o processo de formalização o mais atrativo possível. Essa é a nossa responsabilidade também. Nós temos procurado trabalhar com os vários parceiros no sentido de tornar a questão, a visão de se formalizar algo natural. Né? E não como se fosse um processo obrigatório. É um pouco essa roupagem, essa imagem, essa mudança de paradigma até certo ponto que nós estamos a trazer na nova perspectiva do PREI, não é? Ou seja, o PREI não é financiamento. As pessoas foram lá formalizar-se porque alguns queriam só ter acesso ao microcrédito. E nós precisamos desmistificar isso, dizer que quais são os benefícios, quais são as vantagens, desde a proteção social a outro tipo de benefícios, para que mais negócios se formalizem, e engana-se quem pensa que a informalidade se erradica. Não se acaba com a informalidade. A informalidade vai sempre existir. O que nós queremos é reduzir aquilo que é a incidência da informalidade na nossa economia. Portanto, se hoje está a 70%, queremos que esteja muito abaixo dos 50% nos próximos anos. E é esse trabalho que temos procurado fazer nas nossas várias iniciativas, desenvolvidas com o apoio dos vários parceiros. Nós estamos a vir aí dentre outros, com 2 projetos muito interessantes em que estaremos diretamente envolvidos. Um com o apoio do Banco Mundial, que é o projeto de aceleração digital, o PADA, que estará a ser coordenado pelo IMA, Instituto de Modernização Administrativa de Angola, e também um outro projeto, que é o projeto Crescer, que será financiado pelo BAD, Banco Africano de Desenvolvimento. Portanto, está apenas aí a ultimar-se os preparativos, mas são projetos já aprovados pelo Governo de Angola, já foram assinados acordos de cooperação entre o Governo de Angola com essas instituições. Agora nós, do ponto de vista mais operacional, porque é mesmo nossa missão, nós somos operacionais, vai ser a materialização disto. Então vamos procurar, através desses projetos, apoiar na formalização dos vários negócios. Já agora, sabemos que estamos na reta final do nosso podcast, é uma pena. E para isso temos a nossa última pergunta. O que é necessário para transformar uma ideia em um negócio sustentável? Neste caso, que conselhos daria para os jovens com ideias inovadoras? Porque há aqueles que têm ideias inovadoras, mas não conseguem implementar. Então são aspectos muito diferentes. Eu acho que as minhas intervenções acabam por ser sempre já em jeito de conselho. Eu aconselhei esse já foi um conselho. Os nossos internautas vão dizer, mas o Braulio foi aí para nos aconselhar, mas é o nosso trabalho. Nós precisamos de facto de ideias que se transformem em casos de sucesso, né? Acho que o país está sedento por isso. Temos sim muitas ideias, muitos projetos bons, muitos projetos a se complementarem entre si, mas precisamos, como eu costumo dizer, descer um pouco a terra, né? Desenvolver soluções que atendam efetivamente aquilo que, por um lado, é o estágio de desenvolvimento do nosso país e também que olhem para a nossa realidade local. Né? É bom, já estamos a falar de inteligência artificial, hoje é incontornável, não podemos não falar sobre isso, já estamos a falar sobre robóticas, etc. Mas que isso seja utilizado, que esses 2 movimentos sejam utilizados numa perspectiva de resolver problemas locais, né? Como é que, do ponto de vista, em tempos vimos o Ministério da Saúde anunciar já a entrada em funcionamento de alguns serviços com recurso a robótica e tudo mais. Então, a inteligência artificial já está a ser utilizada em muitos setores também. Então, que seja mesmo para atender coisas muito próprias do nosso país, desafios muito próprios, né? A questão da inclusão financeira ainda é uma dificuldade. Há muita gente ainda fora do sistema financeiro. Como é que nós trazemos? Como é que a gente acaba com essas enchentes nos multicaixas? Como é que a gente pode, se calhar, através de um aplicativo, acompanhar a rota dos táxis azul e branco, ajustar os nossos negócios à nossa realidade? Portanto, não vamos inventar a roda, é olhar para aquelas necessidades. Para a
realidade responder às necessidades da população. Exatamente. Exato. O Firmino, quando, né, o homem do sócia, diz que quando ele desenvolveu o sócia porque fez ciúmes da mulher. A mulher foi ao armazém, estava a fazer sócia com o senhor. Ele disse, eu tenho que desenvolver, eu como já sou programador, eu vou ter que desenvolver uma solução a resolver, não só o problema da minha mulher, mas o problema geral. Então, tem que ser nesta perspectiva de impacto. Né? E abrir caminho, né? Temos aqui hoje uma Tupuca, foi das primeiras que entrou nessa questão de entregas, né? Certo. Então, que outras sigam. Estamos mesmo finalizados, nosso podcast, a nossa conversa amigável com Braulio, que é administrador executivo do INAPEM. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua abertura, pela forma como conduziu a nossa conversa de forma muito disruptiva. Esperamos que continuem a apoiar as iniciativas juvenis, continuem a dar essa força ao empreendedorismo, portanto, juvenil, e desejamos muito sucesso. Olha que foram muitos conselhos e no meu caso eu não vou simplesmente depender do inglês. Eu vou depender de certos pontos que também aqui salientou. Muito bem. Braulio, muito obrigada. Informar desde já, porque não esqueçam de subscrever ao nosso canal do YouTube e também acompanhar nas nossas páginas das redes sociais, que é Global Shapers Luanda. E nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Até já. Obrigado.